Bom dia, bom dia, bom dia. Muito bom estar com vocês. É muito bom saber que Deus esteve no controle o tempo todo. Deus estava agindo aí em todas as causas impossíveis e as possíveis. Cada um de nós podemos fazer e realizar. Agradecemos aí a presença de todos que durante esse ano foram fiéis, realmente fiéis na oração, sendo coluna, sustentando aí os projetos de Deus, porque não é nosso, é de Deus. E quando Deus alinha os projetos dele com a nossa vida, nós fazemos proezas. Isso mesmo, o impossível começa a acontecer. Então o projeto de Deus ele já existe. Então nós somos inseridos, nós somos acrescentados, incluídos naquilo que Deus já comissionou, já entregou nas suas mãos. Eu estou dizendo sempre para os nossos ouvintes que a porta está aberta e a chave já está na sua mão. É só entrar por ela, porque Deus tem planos, propósitos e projetos maravilhosos para as nossas vidas. E você que entregou sua vida para o Senhor Jesus esse ano, você que desceu as águas do batismo, você que nos acompanhou e foi muito impactado, conte para nós, mande o seu depoimento, mande a sua mensagem, contando aí as maravilhas que Deus fez, porque é Ele que tem que ser adorado, glorificado sempre, sempre. E nós estamos felizes porque Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou e Ele vai continuar nos ajudando mais e mais a realizar os desígnios, os propósitos, os projetos do nosso amado Salvador, Senhor Jesus e o nosso libertador. Somos gratos a Deus pela Rádio Marubi, pelas portas que se abriram, pelas conexões, pelos novos ouvintes que foram sendo acrescentados dia após dia no reino, na obra evangelística, na obra radiofônica, na obra que leva salvação, libertação, curas e milagres para todos nós. Bendize a minha alma ao Senhor e não se esqueças de nenhum dos seus benefícios. Traga à memória aquilo que Deus fez de bom. Quantas coisas boas Deus fez e Ele vai continuar fazendo. Então não dê ênfase ao que Ele não fez. Dê glórias e louvores àquilo que Ele já fez. Olha onde você está, olha onde você chegou. Isso engrandece o nome do Senhor Jesus, pastor Edson e amados queridos. Amém. Eu escrevi aqui 3 palavras: esperança, gratidão e alegria. Esperança, gratidão e alegria. Espera confiantemente no Senhor, confia que Ele vai fazer infinitamente mais e já se alegre, porque até a tristeza tem que saltar de alegria, porque quando você se alegra, o Senhor se alegra. Por isso a alegria do Senhor é a nossa força. Quando você está alegre, você alegra o coração de Deus. Quando você murmura, quando murmuramos, atrasa os propósitos, atrasa os projetos, adoece a sua mente, o seu corpo, o seu físico e até aqueles que estão à sua volta. Deus é grande, Deus é maravilhoso e nós devemos seguir os passos do Senhor Jesus. O Ministério Agindo Deus Quem Impedirá, ele não está restrito a um prédio, né? Ele fala para a nação, para os povos, para as pessoas. E onde chegar pela internet estamos falando. Então é um projeto que abrange não só o bairro, né? O Ministério Agindo Deus ele é global, é mundial, né? É tudo. Por quê? Porque é pelas ondas amigas do rádio que com a internet vai longe. Com a internet não vai ficar restrito a uma região aqui de Curitiba, mas vai para o mundo inteiro onde estiver conectado na frequência aqui do rádio, né? E outras pessoas, e tudo que nós falamos aqui, principalmente a pregação, o ensinamento e a oração, depois é colocado também no nosso canal no YouTube, do Agindo Deus Quem Impedirá. Então isso aqui ele vai alcançando mais gente, mais pessoas, né? E como a nossa irmã Lenilza falou, né? Então ela está feliz de estar concluindo o ano e já renovou, ou seja, vai continuar. E ela usou uma frase interessante: enquanto ela viver, ela vai manter a sua fidelidade. A gente agradece, como ela, existe vários, com certeza, né, que também tem esse pensamento. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Então a gente agradece e é bacana fazer um balanço. Hoje é dia 19 de dezembro, né? Então é muito interessante a gente ver o que deu certo, o que não deu, valorizar o que deu certo, como a pastora Eva disse também agora há pouco. Eu só estou repetindo com outras palavras o que ela disse agora há pouco, em poucas palavras. E aquilo que talvez não deu certo, você não tem que parar, que desanimar. É uma maneira de você recompor a rota e Deus está no controle de tudo, né? Graças a Deus. E nós cremos nessa palavra, que ela é viva, poderosa e eficaz. Ela é penetrante como uma espada que vai em direção
da cura, do milagre, da restauração, da confirmação do que a palavra já disse. A palavra é vida, ela limpa, ela lava, ela purifica, ela tira o pensamento ruim e ela vem para colocar a glória, a graça, a presença, a unção de Deus. Então é Deus que te dá força para adquirir conhecimento. É Deus que nos dá graça para cada dia. Então é Deus que te dá capacidade, inteligência. Então Ele que te dá a semente ao que semeia. Então quando Ele nos dá semente, é para semear numa terra boa, numa terra que produz, numa terra que gera. E essa terra, ela está sempre sendo regada, cuidada, tirando ali as ervas daninhas, tirando ali as pedras, tirando ali tudo aquilo que atrapalha, não é assim? O nosso coração é assim. O nosso coração, ele precisa ser limpo todas as manhãs. A nossa mente, ela precisa ser limpa todas as manhãs, porque você é aquilo que você se alimenta. Então, se você se alimenta de energia ruim, se você se alimenta de trevas, se você se alimenta de más amizades, se você se alimenta de uma comida poluída, estragada, contaminada, vai fazer mal para o seu organismo. Então, a nossa mente, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser zelada, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Ele habita em nós. Então, a boca fala que o coração está cheio. A mente, ela trabalha constantemente. Então, Deus fez você perfeito. Deus nos fez com inteligência, com capacidade, com sabedoria. Você pode usar tudo isso para o bem ou você pode usar tudo isso para o mal. Então, nosso grande resgate diário é aumentar a fila do céu, é aumentar aqueles que servem um Deus vivo e poderoso e grandioso. Então, nesses seus encontros familiares, nesses seus encontros profissionais com seus colegas de trabalho, que você vai encontrar aí nesse mês ainda que prossegue, que vai seguindo e Deus vai colocando você em grandes lugares, é para quê? Para levar luz, para levar glória, para levar alegria, para levar a presença de Deus. Por isso, todo esse ano, você foi abastecido, você tem palavras, você tem sementes para ser lançadas no coração de outras pessoas, porque palavras são sementes, oração são sementes, contribuição são sementes, tudo são sementes. Então, você lança a semente e vai produzir. Se você lança amor, você vai receber amor. Se você lança presente, você vai receber presente. Se você lança alegria, você vai colher alegria. Que sementes você semeou esse ano todo? Então, se prepare, porque a colheita vai ser sobrenatural. E eu amo falar sobre isso. A colheita, ela é tão sobrenatural que você tem que chamar os seus familiares para ajudar. Guardar ali a grande colheita, não é assim? Você vai chamar os seus amigos, as suas vizinhas. Não é assim quando você chega da fazenda, do sítio, da chácara, você ganha muitas coisas e você começa a distribuir? Ô vizinha, tem um pouco aqui, vai distribuindo. Não sei se você já fez isso na vida ou continua fazendo, mas é muito gratificante quando você pode ter a primícia, né? Dar a primícia, o primeiro, a prioridade. É muito lindo quando você entende esse Deus que te dá a semente. Deus é que dá a semente para semear e o pão para comer. Também Ele dá para todos as sementes que vocês precisam. Segundo Coríntios 9:10. Então, Ele dá a semente que você precisa. É a que você precisa que Ele dá. Então, às vezes, a gente pensa que precisa de algo e Deus nos dá outras coisas, porque Ele dá o que você precisa. Porque Ele sabe, se Ele dá uma semente, aquela semente não vai ser produzida. Então, Deus, Ele vai abrir coisas que estão fechadas. Deus, Ele vai abrir os céus que estão fechados. Tem muitas pessoas, pastor Edson, que tem muitas causas na justiça. Tem muitas pessoas que têm causas impossíveis. Então, é propício, a unção está forte e propícia para os céus abertos. Exatamente. E tem coisa boa chegando aí. Gênesis 26:12 diz assim: e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Essa frase final é linda.
porque o Senhor o abençoava. Então, com a bênção de Deus, uma pequena semente, uma pequena atitude de semente de fé, seja uma semente financeira, seja a semente da gratidão, do carinho, de ajudar o próximo, tudo tem milhares e milhares de sementes, né? Quando fala em semente, igual na agricultura. Tem trigo, tem o quê? Trigo, feijão, arroz, milho e assim por diante, não é? Soja e tantas outras. Quando a gente fala de semente, flores, plantas, flores, então tem diversos tipos de flores, né? Então, semente. Então, quando você vê uma semente, então tudo é uma semente. Palavras também são sementes, não é? Palavras, aquilo que a gente fala é uma semente. Você fala algo, aquele algo está sendo plantado. O mundo espiritual, ele é real. Da mesma forma que você está nos vendo, você que está vendo pela tela aí do seu notebook, televisão, você que está vendo pela web TV, ou você que apenas está ouvindo, mas do teu lado tem alguém, né? Ou alguma outra pessoa está ouvindo com você, né? Ou você está vendo algum objeto. Então, da mesma forma que você está vendo as coisas com os olhos naturais, o mundo espiritual é real também. Só que o mundo espiritual a gente não consegue enxergar muitas vezes, ou quase sempre, com os olhos naturais. Tem que ter os olhos espirituais. Quais são esses olhos espirituais? A presença do Espírito Santo. É Deus que nos dá o discernimento. É o Espírito Santo que nos dá discernimento, né? Então é importante isso. Então, quando a gente fala algo, o mundo espiritual está registrando. Isso é muito interessante. E todos nós semeamos palavras boas. Mas todos nós, se não cuidarmos, também semeamos palavras negativas. Graças a Deus por você que foi generoso, que está sendo generoso. Essa quantidade de doar, doando palavras, atitudes, situações. A pessoa generosa, ela quer se doar sempre, doando seus recursos, seu dinheiro, seu tempo, seu talento, sua habilidade, seu tempo, isso mesmo. Muitas pessoas doam a sua meia hora para ouvir alguém. Olha que lindo. Você se doou esse ano todo ouvindo pessoas, entendendo pessoas, vivendo aquele momento difícil daquela pessoa. Você vai colher, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Você vai colher esse tempo que você dedicou cuidando, ouvindo, investindo. Porque você tem um dom, um talento, uma habilidade, veio com você ou você desenvolveu à medida do tempo, com a sua experiência, com a sua habilidade. Eu aplaudo, eu tiro meu chapéu, eu aplaudo essas pessoas generosas ao ponto de entender que ela precisa ouvir alguém meia hora, ouvir alguém 1 hora, ouvir uma pessoa 2 horas em pé em algum lugar. Você fez tudo isso numa fila de um banco, numa fila de um hospital, em algum lugar, uma vizinha. Você vai colher o fruto desse tempo que você dedicou. E a pessoa disse, olha, meu problema foi resolvido. E você fala assim, mas eu não fiz nada. Fez. Você ouviu aquela pessoa. Ela contou situações e você deu uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma palavra que sustentou e aquela pessoa mudou aquele pensamento, isso mesmo. Aquela pessoa estava à beira de um suicídio, aquela pessoa estava querendo separar do seu marido, da sua esposa, do seu cônjuge, ela estava em conflitos familiares, em conflitos no seu relacionamento, você nem fica sabendo. Mas uma palavra mudou a história daquela pessoa. Quem sabe um dia ela vai te procurar, ele vai te procurar e vai contar para você, sabe aquele dia que você me ouviu? Então, eu ia me suicidar, eu ia separar do marido, eu ia fugir de casa, eu ia largar os meus filhos, mas porque uma palavra mudou a história. Então você dedicou tempo, você usou os seus talentos, os seus dons, a sua habilidade, Deus foi glorificado. Então essas pessoas generosas são os nossos ouvintes, pastor Edson. Uhum. Os nossos ouvintes são homens e mulheres, jovens e crianças generosas, que têm o coração moldado, têm o coração trabalhado por Cristo, trabalhado pela palavra de Deus. Isso agrada o coração de Deus. Isso agrada o coração de Deus. Então é Ele que te dá a semente para você semear coisas boas ou você guardar a sua semente. Então a semente ela não foi feita para guardar, ela foi feita para
semear. E ela não foi feita para enterrar em terreno duro, seco, árido. Ela vai apodrecer e não vai dar nada. Então Deus, ele nos chama a essa responsabilidade de ter boas colheitas. E nós profetizamos nesta manhã que você receba boas colheitas em nome de Jesus, de acordo com as suas sementes. Amém. Que Deus te abençoe, te fortaleça com essas palavras. Quando Deus nos impulsiona a fazer algo, na hora você pensa, se você pensar muito, você não faz, porque é os pensamentos de Deus, é a vontade de Deus, que são estabelecidos através de nós. Os planos são nossos, nós planejamos muitas coisas, todos os anos, mas a resposta, a vontade, a concretização vem do Senhor. Então eu creio assim que ainda você não colheu o fruto das suas sementes. Você nem colheu ainda. Imagina se você continuar semeando. Então tem bênção que está parada. A hora que Deus abrir os celeiros, as comportas celestiais, que Ele está abrindo já hoje. Hoje Deus já está abrindo as comportas. Vai ter salvação na casa. Começa a falar, sabe? Diga assim, vai ter mudança na casa, vai ter salvação na casa, vai ter provisão na casa. Vai ter libertação na casa. Então não profetize assim que o meu filho seja salvo. Não profetize assim que o meu filho vai ter um encontro com Jesus. Fala assim, ó, o meu filho é de Jesus, porque ele já foi gerado por uma mãe cheia do Espírito Santo. A minha família é de Jesus, porque ele já tem uma promessa, eis que será salvo tu e a tua casa. Então use as promessas. Use as promessas. A palavra, ela tem poder. Sabe quando você chega num filho, num neto, num primo, num sobrinho, num pai, numa mãe e diz, eu estou orando para que você tenha um encontro com Jesus. Quando você fala isso, a pessoa se fecha. Ela já se fecha quando você fala isso. Por quê? Ué, mas a mãe está pensando que eu não tenho, mas eu tenho. Quando eu era lá, há alguns anos atrás, que eu não tinha esse conhecimento de Jesus, e as pessoas falavam assim, ai, estou orando para você ter um encontro com Jesus, você é mundana, você é não sei o quê. E começava a falar essas palavras, fechava o meu coração. Porque eu fui gerada com promessas, eu fui gerada com o amor do Pai, Ele já me escolheu desde o ventre, é só você ler Salmo 139. Então, Ele já escolheu antes que você existisse, você já era dele. Então, comece a dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Aqui quem manda é o Espírito Santo. Aqui tem glória, aqui tem cura, aqui tem salvação, aqui tem libertação. Mas, pastora, olha como que está as coisas, está tudo de ponta cabeça. Não, não está de ponta cabeça. Deus está mexendo, Deus está trabalhando. Enquanto você ora, os seus filhos estão tendo experiências com Cristo, estão sendo impactados por Jesus. Porque é pesado viver do outro lado. É cansativo, é triste, é depressivo, o mundo ele sufoca, as amizades elas sufocam, a pessoa ela não consegue sair sozinha. Por isso a oração, ela invade as regiões celestiais e ela arranca aquela pessoa de uma influência maligna, que é um relacionamento, uma amizade. Então eu tenho orado muito pelos filhos dos nossos ouvintes e netos, porque são as amizades que os impulsionam, que os puxam para o mal. Então, como eu devo orar, pastor? Eu devo orar assim, que Deus venha conectar os meus filhos com pessoas de Deus, que Deus venha conectar minha família com gente cheia do Espírito Santo. Então, mude a sua oração, mude a sua oração, porque há poder nas suas palavras. Você não pode fazer tudo, nós não podemos fazer tudo, mas Deus pode. Deus pode conectar o seu filho, a sua filha, os seus netos, seu esposo, sua esposa, com uma pessoa cheia do Espírito Santo, como um dia Deus fez na minha vida. Me conectou com uma pessoa, um vizinho cheio do Espírito Santo, que pregou para mim, que ensinou para mim e que foi me ensinando. Então Deus vai conectar o seu filho com uma pessoa cheia do Espírito Santo, um professor, um amigo, lá na escola, lá no trabalho. E é assim que Deus trabalha. Isso são sementes. Então você semeia palavras na vida de alguém. E alguém vai lá e semeia palavras
na vida da sua família. Olha que forte isso. Olha que tremendo isso que Deus faz na nossa vida. Então, Deus é um Deus de surpresas. Deus é um Deus de visitação. Enquanto você dorme, Ele trabalha. Você vai visitar um familiar, você vai telefonar para alguém e a pessoa vai falar: tia, eu me batizei, tia, eu desci as águas do batismo, tia, eu recebi o Espírito Santo, foi impactante naquele congresso que eu fui. É assim, queridos, que Deus trabalha. É Ele que convence o pecador, não somos nós. Nós fazemos a nossa parte, mas a parte de Deus está pronta. Então Josué disse: eu e a minha casa servimos ao Senhor, serviremos ao Senhor, estamos servindo ao Senhor. Então trate bem o jovem, ele sempre tem uma mãe, um pai, uma avó, uma tia. Trate bem as crianças, porque elas sempre têm um pai, uma mãe, uma avó, alguém. Trate bem os idosos, porque eles sempre têm um filho, uma filha, um neto. Então trate bem as pessoas. Ore pelas pessoas, cuide bem das pessoas, que Deus está cuidando dos seus. Essa foi uma palavra muito forte. Quando Deus me lançou no ministério, Ele disse: cuide bem dos meus, porque dos seus eu cuido. E Deus tem cuidado. Deus tem cuidado de uma maneira com muita excelência, com muita delicadeza, com muito toque. E é isso que você tem feito. Você cuida dos outros e Deus cuida dos seus. Então agradeça e diga: a minha casa está no altar, os meus filhos estão no altar da oração. E essas experiências são muito profundas, e nós somos gratos a vocês, dia após dia, porque Deus escolheu cada um para ouvir cada manhã, cada dia. Deus escolhe cada pessoa. Não, hoje você vai ficar aqui, e você vai ouvir com excelência, vai anotar essa palavra, vai limpar o seu coração, vai tirar esse pensamento, e Deus vai te restaurando, nos limpando, e somos homens e mulheres melhores a cada dia. Exatamente. Cada um de vocês, cada pessoa tem o seu jeito, sua maneira, né, de ser útil no reino de Deus. Todos são importantes, todos vocês. Ontem eu falei sobre talento, sobre cada um ter o seu talento, a sua habilidade, e que você deve reproduzir, não é? Quando você faz uma análise da sua vida, depende da sua idade, você tem que entender que cada fase da sua idade foi importante. Esses dias eu estava fazendo um balanço da minha vida. Eu estava pensando de tudo que eu tenho feito para Deus, toda essa minha jornada de fé. Então eu fiz um balanço da minha vida, eu pensando, orando, analisando, e Deus falando: olha, para cada período era uma realidade, foi bênção aqui, foi bênção ali, deu fruto aqui, né? Então a gente vai aprendendo, e é importante. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes você está numa idade muito boa, mas talvez não tem mais aquela pegada quando era mais jovem. Mas você fez já a tua parte naquele período. Hoje, se você está sendo uma coluna. Esses áudios aí que a gente conseguiu reproduzir alguns, são pessoas que são jovens ainda, não são jovens de 30, 40 anos, né? Mas já está na casa aí dos 70 para mais, né? Mas estão aí com todo esse vigor, né? Se comprometendo com Deus, se comprometendo com o Ministério Agindo Deus, falando das maravilhas de Deus. Então, todo mundo tem a sua importância. Você tem que entender isso. E outra coisa, não fique se comparando com os outros, cada um na sua. Esses dias, eu mesmo, eu estava pensativo, estava caminhando, e daí eu estava sozinho caminhando, e de repente veio na minha cabeça uns pensamentos legais aí, e outros assim que eu estava pensando em uma outra pessoa aí que prega o evangelho e tal, e querendo fazer alguns comparativos. Sabe quando você conversa com Deus e com você mesmo ao mesmo tempo? Você faz uma reunião interna. E eu estava falando assim umas coisas com Deus em pensamento, e o Espírito Santo falou para mim: cada um na sua. Ou seja, eu plantei você para fazer isso e muito mais. O outro está fazendo a mesma coisa, mas de um outro jeito. Isso, sabe o que significa na Bíblia? É a diversidade dos dons. Isso é Bíblia pura. A diversidade, cada um, né? Cada um tendo a sua importância, né? Enquanto um quebra pedra, o outro carrega pedra, o outro carrega o martelo. Tipo assim, é todo mundo unido. É igual o trabalho da formiguinha. O trabalho da formiguinha. Eu já vi 2 vezes, eu parei para ver as formigas.
porque a gente aprende até com os bichinhos, com inseto, né? Olhei as formiguinhas, uma carreirinha de formiga na calçada. Eu fiquei observando, eu tirei um tempinho para ver. Falei, eu vou aprender alguma coisa com isso aqui. E tá na Bíblia, né? A Bíblia fala assim, vai ter com a formiga ó preguiçoso, né? Salomão fala isso em Provérbios. E eu vi aquela carreira de formiga, né? E cada uma delas carregando uma folhinha. Só que tinha uma formiga que carregava uma folhinha maior, outra menor, outra era um pedacinho de um galinho, né? E eu fiquei observando aquilo ali. Eu não entendo de formiga, mas observando aquilo ali eu pensei, ó, cada uma tá carregando o que pode, dentro da sua realidade, da sua força que cada formiguinha ali tá fazendo a casinha delas. Né? Amém, graças a Deus. É isso que Deus faz, Ele realiza milagres quando você lança as suas sementes. A Rosmaria está passando aqui que o Felipe e o Mateus foram num congresso em Porto Velho e o Felipe foi batizado com o Espírito Santo e voltaram cheio das bênçãos e ele desceu as águas do batismo. Olha que forte. Então você investiu nos seus filhos, você investiu nos seus jovens, você investiu nas crianças. Dinheiro, tempo, dedicação, ensino, você parou para fazer os relatórios da escola, você investiu muito tempo. E você continua investindo em vidas, em pessoas. Os maiores investimentos que existem são em pessoas. É a sua família, é um amigo, é um colega, é uma criança, é um jovem. E esse ano Deus moveu céus e terras. Esse ano Deus está fazendo uma virada no coração dos jovens. O jovem também tem tristeza, o jovem também tem depressão, o jovem também fica desalinhado, o jovem também não sabe que rumo seguir, se ele casa, se ele estuda, se ele trabalha, se ele sai da casa dos pais. O jovem, ele anda em conflito. Então que você invista mais orações nos jovens. Não precisa ser só os seus filhos, os filhos dos seus amigos, assim como a pastora Eva faz. Os filhos dos nossos ouvintes, eu atendo diariamente. Sempre dando uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma palavra de motivação. Porque o jovem, a criança, ele não enxerga o que a gente enxerga neles. Ele olha para o espelho, ele não vê além. E você vê além porque você já foi jovem. Você sabe que ele tem sonhos, que ele quer casar, que ele quer trabalhar, que ele quer ter o carro dele, o apartamento dele, ele quer sair do Brasil, ele quer ir para outros países, ele quer viajar. Você sabe, você também foi jovem. Então você tem essa oportunidade, esse privilégio, você tem essa responsabilidade em falar, vai filho nessa sua força, vai ser bom para você. Eu lembro os meus filhos quando a gente tinha uma festa, uma formatura, um cerimonial, uma reunião, um congresso, eles eram os primeiros, não vou não, mãe. Aí você incentiva, você ajuda e quando eles voltam, eles falam assim, nossa, ainda bem que eu fui. Por quê? Porque foi bom, porque o pai sabe o que é melhor para o filho, Deus sabe o que é melhor para as suas ovelhas, do aprisco do Senhor. Então, ele vai te dando estratégias, ele vai te dando direção. Pastor, eu não consigo fazer muito, mas eu mandei lá e olha, eles receberam ministrações, adoração. Então, são tempos preciosos, são valores que não dá para negociar os valores de Cristo. Então a família é um projeto glorioso, maravilhoso, tremendo. Honre a sua família. Honre a sua família. Impulsione eles para o sucesso. Impulsione eles para a vitória. Gaste o seu tempo falando menos de você e mais deles. E daí, como é que vai? E daí, está dando tudo certo? O que você precisa? Para você saber como deve orar por eles. Está entendendo? Então Deus, Ele coloca, e é maravilhoso você estar com eles. É maravilhoso você ter uma criança sorrindo do seu lado. Então observe os animais, as plantas, o sorriso das crianças. Pare, vai sair toda essa tristeza, vai sair todo esse esgotamento, vai sair todo esse cansaço quando você respira as grandezas de Deus. Quando você respira as belezas de Cristo. Porque a mente ela está cheia de coisas negativas. E quando você enche a sua mente de coisas que alegram o coração de Deus, olha para os lírios, olhe para as plantas. Deus cuida tão bem de todas. Ele manda chuva na hora certa. Ele manda o sol na hora certa. Ele não vai cuidar dos seus pequeninos, dos seus filhos, que são a imagem e a semelhança dele, muito mais. Muito mais ele vai cuidar de você até enquanto você dorme. Ele te livrou de um AVC, ele te livrou de uma morte prematura, ele te livrou de uma enfermidade enquanto você dormia. Não era para você abrir os olhos no outro dia, mas ele te curou enquanto você dormiu.
Olha que forte. Porque você colocou lá no seu projeto de vida. Eu tenho uma amiga que ela disse assim, eu falei, qual que é o seu sonho? Ela disse, o meu sonho é ter saúde para realizar os projetos que Deus já colocou na minha mão. Então não adianta Deus colocar muitos projetos, muitas coisas, e você não ter saúde para executar nenhum deles. Então peça inspiração, peça saúde, peça o poder do Espírito Santo sobre a sua vida para realizar os desígnios, os propósitos, os projetos, para você não sair do foco, não sair da rota, mas olhar somente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Elevar os seus olhos para o alto, que é de lá que vem as grandezas, as revelações, a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria, porque nos últimos dias o mal, o inimigo, ele vai lançar sementes malignas, ele vai lançar sementes ruins para você não produzir aquilo que Deus te comissionou para produzir. Até uma amizade vai tirar você do foco. Até uma rota errada, era para ir para um lugar, você foi para o outro, vai tirar o foco de Deus. Então essa é a função do mal. Essa é a função das más sementes, é tirar e distrair a pessoa do propósito. Exatamente. Bom, para concluir essa parte aqui, mais esse bloco da programação, Salmo 126, o verso 3, o verso 5 e o verso 6. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Que assim seja a nossa vida, possamos escolher muita coisa boa e cremos que esse final de ano vai ser uma bênção. Hoje é dia 19 de dezembro e vai ser uma bênção esse final de ano. Então não foque nas notícias negativas, não fique focando nas notícias tenebrosas, né, que você vê, assiste e ouve. Apenas tenha prudência, confie em Deus, faça a coisa certa, caminhe com Jesus e aí você não tem que temer absolutamente nada, não ter medo do amanhã, que a nossa vida está segura nas mãos do Todo-Poderoso, de Deus, que cuida de cada detalhe. O ministério Agindo Deus Quem Impedirá, ele é mantido pelas suas doações através de uma oferta, alguns são dizimistas também, né? E tudo que nós divulgamos aqui do ministério Agindo Deus Quem Impedirá, né? Você faz parte, seja o rádio, além aqui da Marumbi, que dia 31 de dezembro vamos completar 19 anos que estamos aqui, das 8h30 às 10 da manhã, de segunda a sexta-feira. Temos também outras emissoras, né? Aqui em Curitiba tem uma outra emissora de outro grupo de comunicação que nós realizamos também. Tem uma outra rádio em Guaratuba, tem o Spotify, canal do YouTube, plataformas digitais, ou seja, tem vários, não é só aqui o rádio, não é só aqui na Marumbi. Aqui é o que a gente faz ao vivo, aqui a gente conversa mais com vocês, porque a gente faz ao vivo, 90% é ao vivo, os 10% é o dízimo de férias, de viagens missionárias que a gente tem que fazer, ou um período de férias que ninguém é de ferro, né? Tem que ter férias. Aliás, uma dica para você que pensa que só tem que trabalhar. Quando fica doente, aí fala, ai meu Deus do céu, né? Então, você pode tirar umas férias, nem que for de 5 dias, tire. Às vezes uma férias para não fazer nada, faz parte da vida. Aprenda com Deus, né? Deus é Deus. Mas ele trabalhou 6 dias e no 7º ele mandou todo mundo descansar. E ele também, né? Então é uma figura interessante isso aqui, porque tem cristão que ele não tem entendimento e ele começa a comparar, o diabo não para. Tem gente que até ensina em algumas igrejas, que eu discordo um pouco disso, né? Não sou de falar dessas coisas, né? Que a minha missão é outra. Mas eu não comparo a minha vida com o diabo que se dane. Eu comparo a minha vida com Deus, né? Deus, você tem que seguir o Espírito Santo, você tem que seguir Jesus. Ok? Então cuide da sua vida, cuide da sua família, cuide dos seus negócios e Deus está cuidando de você. Você faz a tua parte, nós temos que fazer a nossa parte. Deus vai fazer aquilo que a gente não consegue fazer. Nós fazemos o possível e Deus faz o impossível para aquele que está na fé. Graças a Deus, bendize a minha alma ao Senhor. Celebre as grandezas do Senhor. Salmo 150 diz também que você deve aplaudir, usar o seu corpo, usar as suas mãos para glorificar a Deus e agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez, por tudo que Ele está fazendo. Assim o Senhor tem feito na nossa vida e vai continuar fazendo. Parabéns para você também
que fez aniversário essa semana. Parabéns você que está celebrando aí formatura dos filhos, casamento dos filhos, passou no vestibular. Tantas coisas boas estão acontecendo aqui que eu estou recebendo muitas mensagens hoje dos nossos ouvintes, amados e queridos, que estão aí celebrando muitas conquistas. Isso mesmo. Deus honra aquele que trabalha. Então você merece descansar, você merece refrigério. O Salmo 23 não é para ser lido só em funeral, ele é para descansar também na vida real. Você que está vivo, descansa sua mente, descansa o seu corpo, descansa os seus pensamentos, refrigera a sua vida. Mereça, se permita ter um dia de refrigério, de renovo, para sorrir, para se alegrar, para celebrar os aniversários, para celebrar as conquistas. Nós fazemos isso, nós celebramos tudo junto com vocês. Aniversário de casamento, celebração de filhos e tantas coisas. Nós celebramos as coisas boas, isso glorifica o nome do Senhor. Porque Ele fala, eu estou agindo, eu estou fazendo, vocês não estão vendo, está lá em Isaías. Eu estou fazendo coisas grandes. Será possível que vocês não estão vendo? Só falta falar isso. Deus está dizendo, eu estou fazendo coisas novas. Vejam, glorifiquem, se agradem. Não encha suas mentes de coisas ruins e negativas. Traga às memórias os gigantes que você já derrotou. Não os leões que ainda você tem que derrotar. Não. Traz à existência aquela comida saborosa, aquele filho, aquela filha, aquele genro, aquela nora, aquele trabalho, aquela empresa, aquela casa. Eu já disse para vocês, de uma ouvinte que tinha uma casa linda e não gostava da casa e pediu oração porque queria vender e não era para vender. Ela precisava abrir os olhos e ver quão grande é o Deus dela. Quão grande é o nosso Deus que te deu coisas que foi o fruto do seu trabalho para você desfrutar. E muitas pessoas não se permitem desfrutar daquilo que Deus já deu. Eu atendi uma senhora esses meses, ela disse, meu marido comprou uma chácara, mas eu não gosto. Mas tem que aprender a gostar também daquilo que você não gosta. Tem que ir lá, tem que celebrar, vai junto. Não quer descer, fica dentro do carro comendo morango, mas vai. Aí ela disse assim, verdade, eu vou com ele. E foi. E reconciliaram, e se alegraram, e celebraram aqueles momentos maravilhosos. Então agradeça por as sementes que Deus coloca nas suas mãos que são presentes. Na hora você olha a caixa, não gostou, mas é para você. Você pode celebrar e você merece. Diga, eu mereço os presentes que o Senhor tem me dado. Eu mereço desfrutar, eu mereço descansar um dia para você renovar o seu estado cognitivo da sua inteligência, para você ser mais criativo. Você precisa ter uma mente curada, sarada e liberta. Essas palavras de hoje são para nos curar, são para nos libertar de todo o mal que tão de perto nos rodeia. Amém. Pensamentos e atitudes. Amém. Graças a Deus. Vamos orar agora. Você que gosta de gravar a oração ou mesmo oração pela água, separa o seu copo com água, já vamos orar. E antes da oração, quero fazer aqui algumas considerações. Nós nos reunimos no presencial todos os domingos às 9h30. Só que agora, esse final de ano, nós não vamos ter. Então, para você que veio com a gente, domingo passado, dia 17 de dezembro, foi o nosso último culto presencial, no prédio ali do hotel, onde nós alugamos uma sala para culto presencial. Então, nós voltaremos no hotel dia 7 de dezembro. Então, coloca aí na sua agenda. 7 de janeiro, 7 de dezembro já foi. 7 de janeiro de 2024. Estamos ao vivo, tá? Nessa terça-feira, 19 de dezembro. Então, dia 24 e dia 31 não vamos ter, mas permitindo Deus, se Jesus não voltar até lá, dia 7 de janeiro de 2024, 9h30 da manhã, ali no Hotel Estação Express da João Negrão 780. Só para você ficar informado, tá certo? E desejamos a todos um Natal muito abençoado, um final de ano abençoadíssimo, né? E você vai continuar ouvindo a gente aqui, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10h, né? A partir de amanhã, talvez você vai ouvir algum programa gravado aqui, mas gravação quentinha, pregações, ensinamentos, o programa não vai sair do ar, vai continuar normalmente até dia
30 de dezembro, né? Até o último dia da sexta-feira de dezembro. E em janeiro a gente volta novamente. E graças a você que é um agente de Deus, a você que ainda esse mês vai semear uma semente financeira. Então você que deseja, pastor, eu quero ajudar vocês, eu quero semear uma oferta para o Agindo Deus, para continuar no ar e para a gente apoiar vocês. Então, o nosso sistema não é carnê, não é boleto, nada disso. Tem uma conta em nome de Ministério Agindo Deus Quem Impedirá no Banco do Brasil. E o Pix é um CNPJ. Então você que já faz o Pix pelo CNPJ do Agindo Deus, lembrando o seguinte, amados, quando você fizer um Pix, uma transferência para o Ministério Agindo Deus, antes de você dar o clique do Enter, olha lá se está saindo, Ministério Agindo Deus Quem Impedirá, tá bom? Porque tem gente que às vezes vai depositar e deposita para outro ministério. E às vezes quer ajudar a gente e não sabe. Então, antes de dar o clique, veja se sai lá, Ministério Agindo Deus Quem Impedirá, Banco do Brasil, etc e tal, tá bom? Que Deus ilumine vocês e a pastora Eva vai começar a oração da fé e a nossa oração dessa terça-feira especial, 19 de dezembro. Senhor Deus, nós te louvamos neste momento tão sublime, tão importante, que o Senhor nos enche de alegria, de paz, de saúde, de contentamento, de renovo e de refrigério, para continuar tempo afora de tempo, fazendo a sua obra, o seu propósito, os seus projetos. Abençoa poderosamente os nossos ouvintes, as nossas colunas que estão apresentando os seus projetos, projetos de vida, situações, herança, dinheiro para receber, causas para receber, coisas que estão travadas nas suas vidas, relacionamentos complicados. Entregamos tudo e todos nas suas mãos. Que haja saúde para celebrar, saúde para contemplar, saúde para desfrutar aquilo que o Senhor já tem colocado nas mãos de cada um. Que essa porta se abra, que essa chave venha abrir portas corretas, em nome de Jesus. Ajuda, Pai. Ajuda nos relacionamentos familiares. Que haja perdão dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais, irmãos com irmãos. Pai, quantas famílias estão em brigas, intrigas e confusões. Nós te pedimos agora, em nome de Jesus, que a sabedoria do Pai, o conhecimento do Espírito Santo, a honra do Senhor Jesus esteja sobre essa casa, essa família. Unja, Pai, esse pai, essa mãe, que eles sejam pessoas sábias, inteligentes, com conhecimento para gerenciar conflitos familiares. Ajuda poderosamente, ó Pai, aqueles que estão nos ouvindo agora, que tem uma causa impossível, estão apresentando agora essas causas impossíveis nas suas mãos. Contas a pagar, contas a receber, saúde, cirurgias, pessoas que estão hospitalizadas, pessoas que estão nos vícios, pessoas que estão com depressão, com insônia, com gastrite, com úlceras, com doenças, enxaquecas. Pai, em nome de Jesus, nós damos uma ordem no mundo espiritual, que este mal cesse de agir em nome de Jesus. Esse esgotamento mental, físico, emocional, que essa pessoa tenha dias e dias de renovo e de refrigério. Abençoa poderosamente cada um, jovens, crianças, pessoas e casais, famílias, empresários, empreendedores, aqueles que sustentam essa grande obra de evangelização que dá fruto, que tem vida se rendendo a Cristo. Abençoa essa pessoa que está se reconciliando, essa pessoa, meu Pai, que decidiu por Jesus hoje e vai te servir, Pai. Abençoamos poderosamente essa água, ao ser ingerida, se torne um santo remédio, um ponto de contato para eliminar esse câncer, essa doença no sangue, essa doença nos ossos, essa doença nos nervos, Pai, que ela vai lavar as suas pernas, os seus joelhos, os seus pés, as suas mãos, tira essas alergias, essas inflamações, essas intoxicações, e que essa pessoa venha eliminar tudo isso. Em nome de Jesus nós cremos e já te agradecemos pela vitória desta manhã, em nome de Jesus. Sim, ó Pai, nós concordamos com esta oração. Nós te agradecemos pelo ano de 2023. Te agradecemos pelos 12 meses deste ano e deste mês de dezembro, que ainda temos alguns dias para viver dentro desse calendário. Ó Deus Todo-Poderoso, gratidão é a nossa palavra ao Senhor Deus Todo-Poderoso, ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E gratidão também aos ouvintes que estão permitindo que nós possamos entrar nas suas casas, sua casa, apartamento, sobrado, loja, fazenda, sítio, ou seja, no seu comércio, pessoas que permitem e elas estão ouvindo os ensinamentos.
seja através da programação gerada pelo rádio, que vai também pelo nosso canal do YouTube, do Agindo Deus Quem Impedirá, pelas redes sociais, plataformas digitais. Ó Deus Todo-Poderoso, que tudo que nós ensinamos, eu creio que foi plantado uma semente boa, que é a Tua Palavra, e vai dar fruto, vai prosperar como tem prosperado. Abençoa tanto a vida espiritual dos ouvintes, a saúde espiritual, a saúde física, emocional, mental, psicológica, a saúde física e também a saúde financeira, meu Pai. Abençoa os dizimistas, ofertantes, agentes de Deus, e aqueles que semeiam, que estão semeando e que ainda vão semear esse ano e que vão continuar semeando em 2024. Que a bênção da abundância, da prosperidade do Senhor esteja sobre a vida de cada pessoa, Pai. Em nome de Jesus, abençoa as empresas, os empresários, empreendedores, autônomos, profissionais liberais, trabalhadores e aqueles que vivem da sua aposentadoria. Que a bênção da abundância, que a bênção do crescimento, do aumento, da prosperidade que vem do céu, de Jeová Jireh, o Deus provedor, seja sobre todos que nos ouvem neste momento, em nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, com todos que nos ouvem, nos assistem, nos recebem, sejam abençoados para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no poderoso nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus Quem Impedirá e tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação, torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 12432-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.